busca pelo sentido da vida é uma das maiores inquietações do ser humano. Desde os tempos mais remotos, o homem olha para o céu, para o mar, para os acontecimentos do dia a dia e se pergunta: por que estou aqui? Qual o propósito de tudo isso? Existe um sentido para a dor que eu enfrento? Essas perguntas não são novas. Elas ecoam ao longo dos séculos, atravessam culturas, religiões e mentes brilhantes. E entre essas mentes, uma se destacou de forma marcante: Viktor Frankl. Frankl não apenas estudou a dor, ele viveu a dor. Ele não apenas teorizou sobre o sofrimento, ele enfrentou o Holocausto, perdeu sua família nos campos de concentração nazistas, teve todos os seus bens tomados, foi humilhado, espancado, privado de dignidade e jogado nas profundezas da existência humana. E mesmo assim, no meio do caos absoluto, ele encontrou algo que muitos de nós passamos a vida procurando: o sentido. Frankl, psiquiatra austríaco e criador da logoterapia, acreditava que o ser humano é movido por uma vontade de sentido. Diferente de Freud, que falava em busca do prazer, e de Adler, que falava em busca de poder, Frankl dizia que o principal motor da alma humana é o desejo de dar significado à vida. Mesmo quando tudo é tirado de nós, saúde, liberdade, bens, relações, ainda resta uma última liberdade: a de escolher a nossa atitude diante do sofrimento. Agora, pare por um momento. Pense nisso à luz da Bíblia. O que ela diz sobre sofrimento, sobre sentido, sobre propósito? Em Romanos 8, 28, lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem bíblica dialoga diretamente com a visão de Frankl. O sofrimento, por mais absurdo que pareça, pode ser redentor, pode nos elevar, pode nos transformar. Frankl dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E isso está em perfeita harmonia com o que Paulo escreve em Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente, segundo Paulo, deve ser renovada. E, segundo Frankl, deve encontrar sentido. A conexão é clara. O sofrimento pode ser o fogo onde a alma é purificada, onde o ego é desmontado e o propósito é reconstruído. Mas qual é o sentido da vida segundo a Bíblia? Em Eclesiastes, o sábio Salomão, depois de experimentar prazeres, riquezas, fama e sabedoria, conclui que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Até que ao final diz: agora que tudo foi ouvido, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, 13. Para Frankl, o sentido é algo pessoal, único, intransferível. Para a Bíblia, o sentido da vida começa quando reconhecemos que não somos o centro de tudo, que existe um Deus acima de nós, que o verdadeiro significado está em amar, servir, obedecer e confiar. Frankl encontrou sentido mesmo nos dias mais sombrios. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele narra que os prisioneiros que perdiam a fé morriam mais rapidamente. Os que conseguiam encontrar propósito, mesmo que fosse ajudar outro prisioneiro ou manter a dignidade diante dos guardas, resistiam mais. A vontade de viver estava ligada à esperança, e a esperança, segundo Hebreus 1:1, é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A Bíblia fala muito sobre esperança, e é essa esperança que impede que a dor seja inútil. Frankl não dizia que o sofrimento é bom, mas dizia que se você encontra um porquê, você aguenta qualquer como. Essa frase resume o que muitos personagens bíblicos viveram. Veja José do Egito, vendido como escravo, acusado injustamente, preso, mas manteve sua fé. E no final, ao rever seus irmãos, diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Veja Jó, um homem íntegro que perdoou tudo,
tudo, e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:5. Frankl jamais citou esses versículos, mas seu pensamento é incrivelmente compatível com eles. Ele dizia que até o sofrimento tem sentido quando é vivido com dignidade, e a Bíblia mostra isso de capa a capa. Jesus, o Filho de Deus, sofreu. Foi traído, espancado, crucificado. Mas em seu sofrimento havia propósito. Ele não era vítima, ele era o Redentor. Quando entendemos isso, paramos de fugir da dor, paramos de perguntar por que isso aconteceu comigo e começamos a perguntar o que posso aprender com isso. Frankl dizia que o sentido da vida não é dado, é descoberto. E a Bíblia confirma isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. A dor nos obriga a buscar. O vazio nos obriga a sair da superfície e mergulhar fundo. E é nesse mergulho que encontramos as respostas que nunca achamos na pressa do cotidiano. Frankl desenvolveu a logoterapia como uma forma de ajudar seus pacientes a reencontrar propósito. E a Bíblia é, de certa forma, o maior livro de logoterapia já escrito. Não com termos técnicos, mas com histórias, princípios, revelações e experiências que nos mostram que o ser humano não nasceu para sobreviver apenas, mas para viver com propósito, com missão, com fé. Nos dias de hoje, muitos se sentem perdidos. A ansiedade cresce, a depressão se alastra, o vazio existencial bate à porta. A pergunta, qual é o sentido de tudo isso, continua viva. E a resposta, ainda hoje, pode ser encontrada no mesmo lugar, dentro de nós, no silêncio da alma, no encontro com o Criador, no entendimento de que fomos feitos à imagem de Deus e chamados para algo maior do que nós mesmos. Frankl nos lembra que, mesmo num campo de concentração, o espírito humano pode brilhar. A Bíblia nos lembra que, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Frankl diz que temos liberdade de escolher a nossa atitude. A Bíblia diz: escolham hoje a quem irão servir. Josué 25:15. A vida tem sentido, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando há tristralentos, mesmo quando os sonhos se desfazem. O sentido não está nas circunstâncias, está em quem somos em Deus. Está no propósito eterno de sermos moldados, transformados e usados para algo maior do que nós mesmos. Frankl enxergava no sofrimento uma oportunidade de transcendência. A Bíblia nos mostra que o sofrimento nos aperfeiçoa. Sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos 5:3-4. Portanto, se você está em busca de sentido, olhe para dentro, mas também olhe para o alto. Se pergunte, o que Deus quer me ensinar com isso? Como posso crescer? Para quem posso servir? Que parte de mim precisa morrer para que algo novo possa nascer? O sentido da vida não é conforto, não é sucesso, não é fama. É conexão com Deus, com as pessoas, com o propósito para o qual você foi criado. Como Frankl dizia, a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. A Bíblia nos mostra que esse propósito existe e que é bom, perfeito e agradável. Você foi criado com um propósito. Você está vivo por um motivo. O sofrimento que enfrenta pode ser o começo de uma transformação. E assim como Frankl sobreviveu aos campos de concentração e escreveu palavras que impactaram milhões, talvez você também possa transformar a sua dor em luz para outros. Você só precisa dar um passo. Acreditar que sua vida tem um sentido maior. E confiar que Deus revelará isso a você.